Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor, que segue a preparação para esse jogo de quinta-feira contra o Águia de Marabá, jogo da volta pela Copa do Brasil. São Paulo tem uma ótima vantagem para essa partida. Vamos dar uma olhada aqui, né, nas atualizações, informações do Tricolor, deixar os créditos à ESPN Brasil, um trecho também do Jogo Aberto, link na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Agora é o São Paulo com outro campeão, hein? Porque se o Rafa é campeão na mesa, no futebol de botão, o Edu tem muitos e muitos títulos no truco. Não tem, Edu? Sei brincar, Bruno, sei brincar. Meu parceiro não passa fome no truco, não. Tudo bem com você? Bom dia ao Marra, ao Donão, fã de esportes. É o seguinte, Bruno, se o São Paulo tivesse jogado ontem contra o Cruzeiro, como previa a tabela do Campeonato Brasileiro antes da paralisação, o que ia acontecer quinta-feira contra o Águia de Marabá? Time reserva. Porque venceu por 3-1 lá, não teria por que colocar o time titular numa classificação que já está mais do que garantida. Seria uma grande zebra, talvez a maior da história do São Paulo. São Paulo perder por 2 gols de diferença do Águia de Marabá, que é o último colocado do seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro. Acontece que o São Paulo não teve o jogo de ontem, não vai ter o de domingo contra o Inter, que previamente já estava cancelado devido ao problema no sul do país. E para que o time não fique 15 dias sem atuar, jogou quinta-feira passada contra o Barcelona e jogará pela Libertadores quarta-feira que vem contra o Tajeres. O que vai acontecer? Grande parte, ou quase a totalidade dos titulares estarão em campo, pelo menos em parte deste jogo, contra o Águia de Marabá, quinta-feira no Morumbi, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Não dá para deixar o time inativo durante 14 dias, pensando até na liderança do seu grupo na Copa Libertadores da América. O treino que está rolando agora é o treino primeiro com todos os jogadores à disposição. Quem não está treinando? Quem está machucado? Caleri, que deve voltar contra o Tajeres, o Wellington Rato, Pablo Maia e também o jogador Rafinha, os 4 desfalques. Deixa eu te contar que o Rafael está treinando, joga mais 3 partidas, Águia, Tajeres e Corinthians, e depois perde 9 jogos seguidos do Campeonato Brasileiro se o Brasil chegar à decisão da Copa América. Por isso o Jandrei voltará a ter novas oportunidades com a camisa titular do São Paulo na meta tricolor, ele que renovou o contrato no ano passado. E o São Paulo vive a expectativa de ter outros 4 ou 3 convocados. Quais são? Bobadilha certamente na seleção paraguaia. Ferrarese certamente na seleção venezuelana. Rames Rodrigues certamente na seleção colombiana, mas aqui não faz falta, não tem sido relacionado. Um ponto grande de interrogação, Arboleda. Na última data FIFA, aprontou lá em Nova York, saiu da concentração, foi para boate, levou o Kendry, que é um menor de idade. A Federação Equatoriana não gostou e a punição pode ser o Arboleda não convocado para a Copa América. Bom para o São Paulo, que contaria com ele nas 9 partidas do Brasileirão. Bruno. O São Paulo torcendo então por essa punição. Valeu, viu, Edu? Você falava pra gente que o problema do São Paulo é o calendário, mas não a quantidade de jogos, e sim a ausência de partidas, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Mais uma vez, boa tarde ao fã de esportes também. Que coisa, né, Bruno? O São Paulo pegou uma maratona, teve que viajar para Guayaquil, para Salvador, para o deserto de Atacama, para Goiânia. Não tinha nem como treinar. Agora, o Zubeldia está tentando fazer com que o elenco titular jogue, porque senão vai dar uma diferença entre o jogo da semana passada contra o Barcelona pro da semana que vem contra o Tajeres, que vale o primeiro lugar do grupo da Libertadores, de 14 dias. E não dá para jogador ficar parado 14 dias, perde ritmo de jogo. Então esse jogo contra o Águia no meio dessa semana, mais precisamente quinta-feira no Morumbi, seria uma espécie de um amistoso. E se o São Paulo estivesse jogando o Brasileiro, seria um jogo para o Zubeldia observar alguns jogadores do time alternativo, aqueles que jogam menos. Provavelmente, ao que tudo indica, será um jogo com força máxima do São Paulo. Exceção aqueles que estão machucados. O Caleri, o Pablo Maia, o Rafinha e o Wellington Rato. Aliás, o Caleri tem chance sim para quarta-feira que vem contra o Tajeres. Quem está procurando minutagem nesse jogo, Bruno, é o Lucas Moura. Ele se contundiu na primeira rodada da Libertadores, ainda sob o comando do Carpini. Teve um longo período de 42 dias de recuperação, jogou 35 minutos contra o Barcelona e agora vê a possibilidade neste jogo contra o Águia de repente ter uma boa minutagem e readquirir nessa partida um ritmo de jogo ideal para quem sabe ser titular contra o Tajeres na próxima semana.
Outra notícia importante é que o Wellington se reaproximou do São Paulo. Eu soltei essa notícia ontem no nosso site, no espn.com.br. O São Paulo estava ali levando em banho-maria, tinha tido 2 reuniões sem sucesso. Zubeldia gostou do Wellington, pediu para o São Paulo intensificar as negociações. Isso ocorreu já no final da semana passada. Não significa que é um acordo feito, mas significa que houve uma reaproximação e um aumento de chance do Wellington, que fica sem contrato em dezembro, de acertar a renovação. Mesmo que o Wellington renove, o São Paulo está atrás ainda de um lateral esquerdo para o lugar do Caio Paulista, que saiu para o Palmeiras no começo do ano, Bruno. Tem essa questão ainda para reforçar então o elenco. Obrigado. Olha só, o São Paulo também produz muitas notícias, não é? A primeira delas é que muita gente fica triste, claro, não vai contar com o Rafael naqueles jogos do Campeonato Brasileiro, mas o goleiro está convocado para a seleção, prestigiado, principalmente depois de vencer a Copa do Brasil com o Dorival. Por outro lado, Muricy Ramalho, que a gente ama, defende Rames Rodrigues. Paizão. Beijo. Hoje é dia do tricolor. Lances como esse em treinos e jogos fizeram de Rafael um goleiro de seleção brasileira. No último domingo, o camisa 23 foi convocado para os amistosos contra o México e Estados Unidos e também para disputar a Copa América no lugar de Ederson. Foi importante que eu não estava nem com o telefone, o pessoal começou a ligar, mas meu telefone estava no quarto carregando. Aí ligaram para minha mãe também, estava sem celular, e ligaram para o meu pai. E aí para contar, e aí foi bom que estava já a família toda reunida, então foi muito bom que a gente pôde comemorar bastante em família, fazer uma oração também para agradecer e foi muito especial. Comemorações à parte, quinta-feira é dia da partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, no Morumbi. Esse será o 8º jogo de Luiz Zubeldia à frente do tricolor. Até aqui, 5 vitórias e 2 empates. Melhor início de um treinador no clube desde Cuca em 2004, quando conseguiu 8 vitórias e 1 empate. Quem não se lembra, antes da chegada de Thiago Carpini, o técnico argentino seria entrevistado, mas desistiu. Com a palavra, Muricy Ramalho. Pra mim não tem negócio de mimimi, não, de ressentimento. Eu não vivo disso, não, cara. Acontece que naquele momento marcamos uma entrevista. Aí o cara desmarcar no mesmo dia, aí eu não gostei mesmo, cara. Eu falei isso pra ele. Aí ele esclareceu, nós fizemos agora a entrevista toda. Claro, nós fizemos uma entrevista geral, e a primeira coisa que ele começou a live que nós fizemos, foi a primeira coisa explicando por quê, né? Porque queria mais tempo, tudo aquelas coisas, sabe? Falei, beleza, tá tudo certo. Porque senão, se fosse de ressentimento, eu teria bloqueado agora a contratação dele. Outro assunto falado por Muricy Ramalho é sobre Rames Rodrigues. Foi com Dorival Júnior e Thiago Carpini, e agora Luiz Zubeldia. O meia não consegue ter uma sequência, e a explicação parece mesmo ser pelo estilo de jogo. Ele gosta de conversar de futebol, cara, é um cara interessado, entendeu? Aí ele fala, pô, Maurício, eu sou jogador raiz, o caramba. Eu falei, eu sei que é, mas eu adoro. A gente adora ver você treinar aqui. Outro dia ele treinou muito bem de novo, cara. Teve uma hora que eu falei, Dorival, posso dar uma opinião? O Rames nunca vai ser transformado em um cara físico. Ele nunca foi um jogador físico, ele nunca vai ser um super atleta. Então não vai procurar no Rames uma intensidade. Esquece. Entendeu? Se for esse o caso, não vai acontecer, porque ele é um jogador, cara, que tem que ter, por exemplo, igual na Colômbia. Na Colômbia, o time prepara um jogo para ele. Ou seja, o cara põe 2 pontas que são velocíssimos, um que é do Liverpool e outro não sei, que joga pelo lado direito. São 2 pontas que jogam na Europa, são velozes, e um centroavante que tem uma troca com ele de posição, entendeu? O time de futebol nosso, não tem todos esses jogadores que precisam para ele jogar, entendeu? O técnico tem que desenvolver o que ele tem lá. Com a proximidade da Copa América, o São Paulo irá perder jogadores. Rafael, Arboleda, Ferrarese, Bobadilha e Rames Rodrigues. Esse que não vem sendo utilizado. Desde que chegou ao clube ano passado, o colombiano esteve em campo em 24 jogos e marcou 2 gols. Atuou por 1.086 minutos, o que dá pouco mais de 12 partidas completas. O clube vê o torneio de seleções como uma vitrine, mas o futuro é incerto. A gente falou de tudo, mas menos para onde que ele vai mesmo, porque ele não está... Acho que não está definido para onde que ele vai, porque ele não falou nada para mim, né? Isso, ele não falou nada para mim, para onde que ele vai e tudo, né? Então, a gente não conversou em relação a isso, né? Para onde ele ir, né? Porque ele é jogador nosso, né? E então ele tá lá, o treinador
como todos os outros treinadores nós falamos, aqui quem escala, quem resolve é você. Aqui não tem, com todos eles, hein? O que é, Dedê? Não, Muricy, um beijo pra você. Um beijo. Um beijo. Muricy. André, um abraço também pra você, bom trabalho. Deixa eu falar uma parada, é o famoso... Isso aí na linguagem antigamente, lá em Diadema, lá no Campo do Ouro Verde, Leirão. O que vocês falavam? O famoso leão de treino. Famoso leão de treino. O Muricy falou assim, pô, ele treinou bem de novo, né? Treinou... É o famoso leão de treino, filho. A verdade é essa. O Muricy, obviamente, com todo o conhecimento que ele tem, ele fala de 2 jogadores de velocidade pelos lados do campo, e aí o Rames tendo que alternar ali com o número 9, que é a referência, nesse caso é o Caleri, às vezes o André Silva, né? Mas, enfim, o Caleri é o titular. E nessa troca, né, de posição dentro do campo, nessa dinâmica de posição dentro do campo, quem teria que dar lugar pro Rames Rodrigues? Na minha opinião, o Luciano. Que é o que faz essa função de 9, às vezes, né, principalmente quando no segundo tempo, essa troca com o Caleri. Luciano não vai sair do time. O Luciano dá a dinâmica, o Luciano dá aquela energia que o torcedor gosta. O Rames Rodrigues é o famoso leão de treino. Estou traduzindo mais ou menos como o Muricy falou. E tem outro detalhe. Desde a chegada do Zubeldia, o São Paulo está fazendo os resultados. Ele ainda não perdeu no comando do São Paulo. É um treinador que rapidamente parece ter se adaptado ao elenco e está girando o elenco, não repete formações. Não dá para dizer que ele já tem um time cativo. Não, pelo contrário. Agora, o Rames, ele vai ter que convencer, porque ele já passou pelo Dorival, pelo Carpini, está no 3º técnico do São Paulo e o problema com o Rames continua o mesmo. Então, ele é que vai ter que tomar a iniciativa. Agora, vai lá e joga bem pela Colômbia, os caras falam, nossa, a Colômbia faz tudo pelo Rames, ele arrebenta. Só que aqui ele vai ter que jogar talvez um pouco diferente, se adaptar também. E outra, não, agora é diferente de ter uma Copa América, então tem alguns jogos a mais e um tempo maior para estar com a seleção. Quando os últimos 2 amistosos, o Rames Rodrigues pela Colômbia jogou super bem. Só que no dia a dia, no São Paulo, a longo prazo, ele não consegue jogar, ele não consegue ter intensidade. E todo mundo fala a mesma coisa. Tem muita qualidade, joga muito e tal, mas a hora que a hora que ele tem a oportunidade de jogar e demonstrar essa qualidade toda, ele não consegue ter uma sequência. Agora, em contrapartida, tem calmaria no São Paulo. Há quanto tempo o tricolor paulista não conseguia um goleiro que deixasse a torcida tranquila, sem protestos, sem falhas gritantes? O Rafael, inclusive, foi recompensado, o Ederson se machucou lá na Inglaterra e ele foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa América e amistosos. E é um prêmio, um reconhecimento. O Dorival trabalhou com ele muito próximo e sabe das qualidades do goleiro São Paulino. Mérito primeiro do Rafael, né, pela confiança, pela dedicação, foco no que ele quer fazer dentro da profissão, né, que é ser atleta profissional. É o auge de qualquer jogador ser convocado para a seleção brasileira. Disputar uma competição, como vai acontecer com o Rafael, também é maravilhoso. E, obviamente, a gente tem que dar crédito para o Dorival, que deu essa oportunidade, deu confiança. E o Rafael conseguiu retribuir dentro do campo com boas atuações. E aí, a pesquisa está na tela. A CBF deve cancelar o rebaixamento no Brasileirão 2024. Mudamos agora aqui. O não está ganhando com 76,91%. Chico Garcia. Renata, eu admito a minha incapacidade de analisar esse momento, porque a gente está diante de uma situação tão atípica, que eu realmente não sei como os clubes gaúchos vão corresponder. Tem gente que pensa o seguinte, que isso vai motivar ainda mais os clubes gaúchos, os jogadores, que eles vão entrar em campo defendendo o Estado e isso vai até servir como motivação. Tem outros que, como o Renato, e ele está dentro, né? O Renato, os presidentes dos clubes, os jogadores, eles estão inseridos nesse contexto, eles podem falar muito melhor do que a gente aqui. Eles estão entendendo que haverá um abalo psicológico, porque não é só a questão de entender o que está acontecendo da tragédia. Tem efeito prático, né? O Beira-Rio e a Arena do Grêmio, sei lá se esse ano a gente vai conseguir ter numa estrutura condizente de um grande clube. E aí quando a gente fala, mas eles podem jogar, o Inter vai jogar agora no Alfredo Jaconi, ou pode jogar aqui em Itu, o Grêmio no Couto Pereira, você não consegue transferir a estrutura que esses clubes têm de saúde, de performance, de preparação física, de fisioterapia. Eles estão acampados e eles não sei quanto tempo ficarão acampados. Então eu acho que o prejuízo técnico ele já existe pela parada que esses jogadores tiveram, pelo abalo psicológico de famílias, funcionários, companheiros que estão lá ainda recuperando as suas coisas e aí eles têm que, enfim, cumprir um calendário. Mas eu confesso para vocês que eu realmente tenho dificuldades, tanto que o Renato fala o seguinte,
eu não sou nem contra nem a favor. O que poderia, ele faz uma sugestão, subirem os 4 da B e ninguém ser rebaixado porque o prejuízo já está estabelecido. Eu acho que qualquer decisão nesse momento, ela não vai agradar todo mundo. Ela é muito difícil de ser feita, de verdade. E teríamos 8 rodadas a mais caso isso acontecesse, caso a CBF desse o aval para que esses times não caíssem ou não tivéssemos o rebaixamento, que não é só para a questão dos clubes gaúchos, mas é a questão da própria disputa da competição, não é? Não sei se, de repente, a diferença de não ter torcida também, se Inter e Grêmio, Juventude jogassem na casa do adversário, o adversário jogasse sem torcida. Enfim, é difícil equiparar, é difícil você ter uma equidade nessa história, porque o prejuízo é muito grande, eu concordo, e os outros times também continuam a sua dinâmica, a sua normalidade. Inter, Grêmio e Juventude não terão isso até o final do campeonato, ou até a fase final da competição, minimamente. Então, é difícil. Agora, eu também vejo que o calendário ano que vem tem o Super Mundial, um mês de uma competição nova no meio do ano. E aí, Ulisses? É bem difícil mesmo. É difícil, é muito complicado. Eu acho que seria legal não rebaixar, mas não vai acontecer isso. A gente vive situações no mundo todo, né? É muito triste o que aconteceu no Sul, isso abalou demais todos nós, né? Você vê a seleção ucraniana jogando, disputando, tendo que jogar, não tem conversa, né? E vive em guerra, é um negócio absurdo, que é mais ou menos o que o Sul passou. É uma situação de guerra mesmo, sabe? E agora muita coisa ruim vai aparecer quando essa água baixar. Então isso psicologicamente abala muito as pessoas. É difícil você chegar a um bom senso e achar o melhor caminho para resolver esse tipo de problema. Mas eu acho que a questão de rebaixamento ele vai continuar. A CBF parou 2 rodadas do Brasileiro e continua a Copa do Brasil. Você quer esperar o quê? A Série B continuou normalmente, Série C continuou normalmente, Série D continuou normalmente. Então, a Série B não tem gaúchos. Sabe quando você passa você pega a peneira e vai tapar o sol? É o que a CBF fez. Sabe dar uma satisfação para a sociedade? É o que a CBF fez, né? A verdade, gente, acho que todo mundo já entendeu que o calendário não vai parar, mas agora eu acho que a grande questão é como minimizar o prejuízo que as equipes gaúchas têm em todos os aspectos. Que não é só na hora de entrar em campo e jogar, mas é preparação, é dia a dia, é proximidade da família, é poder ter cada vez mais forte a sua relação, o seu elo com o torcedor. Tudo isso é prejudicado. Fala o custo, né? Claro, olha o que de recuperação. Olha o que esses clubes estão gastando para recuperar e para poder transferir essa logística para poder cumprir o campeonato da CBF. Não, mas eu espero que a CBF pague. Claro que não. Eu espero, espero é o mínimo. A CBF, o mínimo que ela tem que fazer é arcar. Por ter chovido no Rio Grande do Sul, desculpa, tá? O mínimo que a CBF tinha que fazer era arcar com essas despesas de Inter, Juventude, de Grêmio. É o mínimo, isso aí é o mínimo. E é para isso que eu acho que sempre tem que ter um fundo de reserva para emergências como essa, não apenas nessa situação que é drástica, é terrível, é a pior da história e ainda as consequências serão maiores, todo mundo sabe disso. Já estão aparecendo não só prejuízos que a gente vai falar financeiros, mas principalmente mentais. A questão psicológica de você ter a sua casa destruída, a sua família dividida, mudou a rotina, é tudo. E não é só para jogadores. Os jogadores ainda têm uma condição financeira melhor, que bom que eles tenham, não é? Para poder seguir os seus trabalhos, mas muita gente não vai conseguir trabalhar, não vai salvar o seu negócio, vai ter problemas com doenças, o frio está chegando. Então, me desculpa, eu acho que assim, os problemas são enormes. No mínimo, a CBF deveria ter um fundo já de longa data, assim como a gente cobra dos governantes que poderiam ter se precavido, pensado nessa questão. Por que não ter um fundo para justamente ser utilizado em situações como essas? Situações que ninguém tem culpa, nem a CBF, mas aí ela vai lá como a entidade que organiza e é responsável pelo futebol, ela vai lá e dá uma força, dá uma ajuda financeira, pelo menos, porque é o que ela pode fazer agora. Tá aí, galera, informações do São Paulo, que joga na quinta-feira contra o Águia de Marabá, às 21h30 no Morumbi. São Paulo tem uma boa vantagem, mas é sempre bom, né, entrar com muita atenção, sempre respeitar também o adversário. A gente não pode, nunca pode, né, desrespeitar achando que já está tudo resolvido, que o São Paulo já está classificado, mas tem uma ótima vantagem, é aguardar nesse jogo. O pessoal aí do Jogo Aberto falando sobre a questão do brasileiro, né? O Renato Gaúcho ontem falou que esse ano não tinha que ter, né, o rebaixamento. Os 4 times subiam da Série B, mas eu acho bem difícil disso acontecer. A verdade é que, a realidade, né, é que após essa pausa aí, o calendário vai ficar bem mais apertado ainda por conta dessa paralisação
E se fosse também, né, para aceitasse, né, essa ideia aí do Renato Gaúcho, o ano que vem seria mais complicado ainda, né, com subindo mais 4 times, no total seria 24, né, na Série A. Então é bem complicado, eu acho que não seria uma boa. A CBF teria que pensar em outra opção aí, né, para os times, né, para os clubes aqui do Brasileirão, Série A, Série B. Só foi paralisado, né, a Série A, até porque não tem nenhum time lá do Sul, né, na Série B. Mas é aguardar aí os próximos jogos. E o São Paulo, né, segue a sua preparação para esse jogo contra o Águia de Marabá na quinta-feira, jogo importante. Tem esse jogo na quinta, o Eduardo Afonso até falou, né, que o São Paulo provavelmente vai com força máxima, até mesmo para não ficar aí 15 dias, né, sem esses jogadores atuarem, né, sem esses jogadores jogar 15 dias, né, muito tempo, porque o São Paulo joga na quinta-feira e só volta a jogar semana que vem. Brasileirão, do final de semana, paralisado também nas 2 rodadas, a 7ª e a 8ª. Então provavelmente o São Paulo aí vai com força total, tirando ali os lesionados, Caleri, o Rafinha, o Rato, Pablo Maia, né, que é a lesão mais grave aí, vai ficar muito tempo. O Caleri provavelmente já vai jogar contra o Tadieres semana que vem, jogo importante que vale a liderança do grupo. O São Paulo já está classificado, mas busca a primeira colocação do seu grupo para ter, né, a vantagem no mata-mata da Libertadores. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.